Há diversas maneiras de se apresentar dados de um experimento ou processo. As representações visuais com o uso de gráficos são excelentes para facilitar o entendimento do conteúdo das observações. Contudo, há várias formas de organizar os dados e plotar os gráficos, o que torna imprescindível a compreensão dos fundamentos de cada modelo para melhor escolha ao utilizá-los. O modelo gráfico específico extensamente aplicado à administração da produção é o diagrama de Pareto, que apresenta num diagrama de barras as principais informações de um sistema de interesse, de modo que permita evidenciar quais fatores são mais importantes em uma priorização de temas para um projeto ou experimento. Dessa forma, as principais formas de representar graficamente um conjunto de dados serão abordados neste tópico do trabalho, visando fundamentar as principais características específicas de cada um e dar base para uma escolha acertada de um modelo adequado a um certo grupo de observações. A representação gráfica de um conjunto de dados é exibida com o objetivo de facilitar a visualização das observações, favorecendo o rápido entendimento ao estudar os elementos. Porém, o conhecimento dos principais tipos de gráfico é imprescindível para que não existam conclusões equivocadas acerca dos temas. De acordo com Dante, a representação gráfica fornece uma visão de conjunto mais rápida que a observação direta dos dados numéricos. Por isso, os meios de comunicação com frequência oferecem a informação estatística por meio de gráficos. Esta citação enfatiza o motivo pelo qual é tão difundido o uso de gráfico, bem mais frequente que tabelas, em artigos de jornais e revistas. Moritinho Bussabi cita que os gráficos são usados visando buscar padrões e relações, correlacionando variáveis e estudando se há interrelacionamento entre dados. Além disso, facilita o descobrimento de novos fenômenos e é ágil a apresentação dos resultados. Porém, nesse tópico, estudaremos os principais tipos de gráfico, iniciando com o gráfico de segmento, ou também chamado de gráfico de linhas. O gráfico de linhas é amplamente aplicado para representar a evolução das frequências dos valores de uma variável durante um período, exprimindo possíveis tendências no conjunto de dados. O gráfico de linha é comumente apresentado em reportagens com o intuito de demonstrar visualmente dados obtidos em pesquisas e, com o uso deste tipo de representação, facilita o rápido entendimento dos leitores conforme o exemplo a seguir. Nesta figura 4, gráfico de linha sobre a evolução da dívida pública. O gráfico de linha exibe a evolução da dívida pública brasileira no ano de 2018. Com base na representação, é possível verificar a tendência de aumento da dívida com o passar dos meses do ano corrente. A figura 5 mostra a seguir demonstra que a média dos salários do homem tende a ser sempre maior que os das mulheres no estado do Paraná. Tomando como base a figura 5, percebe-se que não há uma tendência de redução ou aumento da diferença entre a média dos homens e das mulheres, porém mantendo sempre acima o salário dos homens em relação aos das mulheres. Já o gráfico de setores, ou também denominado de gráfico de pizza, determina a proporção de cada item de análise, somando como frequência acumulada 100%, sendo amplamente utilizado para variáveis qualitativas. Desse modo, o gráfico exprime de modo bastante visual a proporção que cada setor representa para o total, simbolizando como se cada pedaço de pizza expressasse uma categoria.
Por se tratar de uma representação utilizada para variáveis qualitativas e quantitativas, o gráfico de setores é largamente usado em veículo de comunicação. Na figura 6 e 7, veremos exemplos de aplicações dos gráficos de setores, sendo que eles demonstram claramente o percentual correspondente a cada categoria dentro do conjunto de dados analisados. Na figura 6, o gráfico de setores expõe as emissões globais dos gases do efeito estufa por setor econômico, sendo possível, com isso, concluir qual segmento é o maior responsável por tais emissões. Desse modo, de acordo com a figura 6, podemos concluir que os setores de agricultura e eletricidade são os maiores responsáveis pelas emissões gasosas. Outro exemplo de aplicação do gráfico de setores é exposto na figura 7, que demonstra os materiais mais usados em embalagem nos processos de fabricação. Analisando a figura 7, percebe-se que os materiais plásticos já representam o maior segmento de matérias-primas para o setor de embalagens. Gráfico de barras e colunas. Outra forma de representação gráfica amplamente utilizada é o gráfico de barras, também conhecido como gráfico de colunas, que relaciona o desempenho de alguma variável com a sua respectiva frequência absoluta ou relativa, algumas vezes visando dar ênfase no valor real. Pode ser utilizado nesse tipo de representação a relação entre a variável em análise e seu respectivo valor real numérico. As barras podem ser exibidas na posição horizontal ou vertical, sendo aplicado às variáveis qualitativas ou quantitativas. Alguns autores consideram os gráficos de barra aquele em que as barras são representadas na direção horizontal, e gráfico de coluna aquele em que as barras são representadas na direção vertical. Na figura 9 e 10 são exibidos exemplos de gráfico de barras ou colunas. Na figura 9 é apresentada a estimativa das frequências relativas percentuais da população com mais de 65 anos de idade no Brasil para as próximas décadas. De acordo com a figura 8, percebe-se aumento progressivo de percentual da população acima de 65 anos de idade, sendo que em 2060 haverá cerca de um quarto da população brasileira nessa faixa etária. Já na figura 9 é mostrada a origem das pessoas solicitando refúgio na União Europeia no ano de 2014. Neste caso, são usadas barras horizontais na representação e o valor numérico real do número de pessoas que solicitam refúgio. Na figura 9, o valor numérico real pode ser usado para enfatizar o total de pessoas refugiadas, sendo mesmo assim um gráfico de barras.